sempre digo, muito provavelmente o que vai mais longe não necessariamente é quem tem mais inteligência, mas quem tem mais controle emocional. Wesley, o que é QI? QI é um coeficiente... eu tenho um QI mais alto do que fulano, tenho um menor do que ciclano? QI é um coeficiente de inteligência. É um número que a gente dá para o que seria o mais próximo da inteligência. É um cálculo. Eu não sei exatamente os números, mas dependendo do QI que você consegue chegar por meio de um monte de questionário, de memórias, etc., vários tipos de inteligências, o sujeito pode ser classificado como um cara abaixo da média, na média ou super dotados. Eu tenho um amigo meu que é neuropsicólogo, que geralmente quem aplica esses testes são neuropsicólogos, que aplicam teste de atenção e tal. E ele quer muito fazer comigo, pra ver se eu tenho algum tipo de... Não QI alto, mas se eu sou... Acima da média. Porque, por exemplo, tem um teste, por exemplo, assim... É um monte de risco, é um monte de desenho o teste, um monte de desenho geométrico. Aí você tem que copiar o teste. Você vê ele, a pessoa esconde e você tem que desenhar igual. E depois você tem que explicar qual estratégia você usou pra fazer o desenho igual. Tem gente que vai olhar o desenho e vai começar pela lateral dele e vai indo assim. E tem gente que vai usar uma estratégia diferente, que é olhar como se fosse uma forma geométrica em cima da outra. E aí decompõe a forma geométrica e você consegue ver cada uma individual e desenha uma em cima da outra, que vai ficar mais fácil. Entendi. Então eles fazem os cálculos de como você chega a esses raciocínios e vê qual que é a sua média em relação à população geral. Mas é uma medida muito criticada, cara. Não parece hoje ser um bom... Não parece refletir hoje, de fato, uma pessoa hábil. Os testes ou essa avaliação de QI? O QI parece hoje uma medida que nos dá um indicativo, mas até ele porque não... se você pega muito um desenhista, subjetivo. ele consegue transcrever isso de forma muito mais tem fácil. outras coisas que poderiam... Não, mas tem umas coisas meio sem explicação, cara. Por exemplo, nos Estados Unidos, essa vez que eu fui viajar, eu encontrei um vizinho conhecendo, o vizinho lá, conversando com ele falou assim, meu filho, ele tem um QI lá, acima do normal, papá. Aí o menino tinha 12 anos, ele já tinha terminado o segundo grau, já estava na faculdade. Aí o cara... 12 anos ele já estava na faculdade. E aí ele falou assim, Renato, quando ele era criança... com 2 anos de idade, ele já fazia conta de matemática, já escrevia, já sabia ler. Eu falei, meu Deus do céu, com 2 anos de idade, como é que sabe fazer conta de matemática? E aí, com 12 anos de idade, o menino já estava na faculdade. Mas aí são assim, casos, eu não entendo, tá? Então eu não entrei nos méritos, mas eu não sei nem como é que funciona isso num país como Estados Unidos, uma criança fazer faculdade. Mas ele disse que o cara estava numa faculdade especial para gênios. Lá nos Estados Unidos, a galera que está acompanhando deve saber, tem faculdades e instituições, primário, high school e faculdade tipo para X-Men, gênios. cara, tipo ele X-Men. tira, por exemplo, e ele falou que ele foi selecionado pelo próprio professor. Ele estava na classe, aí o professor mandou chamar os pais e falou assim, eu não tenho condição de ter essa criança na sala de aula. Essa criança tem que ir para um outro local. Porque os meninos estavam aqui, ele estava lá na frente. E aí a professora identifica, tira... E aí ele vai para um colégio especial. E eu sei que o cara morava lá porque o governo leva a família, entendeu? Dependendo da situação, leva a família. Né? Investem, do tipo, vou levar a família. Esse louco caso, isso, esse né, é um caso cara? extremo, Muito. cara. Bem extremo. Mas o que Extremo, a gente ele vê falou mais... que é 0,0 tantos por cento. Mas da agora, população. um número mais comum, ainda assim, um pouco raro, mas mais comum que a gente, por exemplo, na minha clínica, surge, pipoca às vezes um ao outro, são superdotados. O que é superdotado? É um moleque que tá na 5ª série, mas deveria estar na 8ª. Muita gente fala assim, porra, mas nesse quesito de ser superdotado intelectualmente, eu queria ser assim também. Cara, é um inferno pra vida da criança, velho. Porque ela acha todos os amiguinhos tediante. Os caras são tédio, assim. E outra, o superdotado, ele tem profundidade emocional. Ele fica Parece um homenzinho, parece uma mulherzinha, né? Não, e ele assim, fica... maduro, né? E quando fica triste, fica muito mais. Ele é tipo superdotado na tristeza também. Pra tudo. Na angústia também. Ele sente aquilo lá muito mais forte do que uma criança comum. E ele se sente deslocado, velho. É o pior de tudo. Tipo, ele olha pros lados, amiguinho... Tudo... Não interessa pra ele. Falando uns bagulho, tipo, e ele lá na frente, já pensando outras coisas. Isso gera um problema social, aí as escolas não sabem lidar, pega uma escola pública, vai saber Imagina que no Brasil. é superdotado, da onde, o que é isso? É o cara que é chato, aí o aluno passa de burro, porque não para quieto. Claro, pra ele, o professor ensinando um negócio que ele já sabe, ele devia estar lá daqui 2, 3 anos. Imagina, aí você tem que repetir o dia. É um problemão. Cara. Conseguiram detectar alguém assim muito acima da média dentro da história dessa pesquisa?
Não, isso que eu tô falando aqui, eles acontecem na minha clínica mesmo. Não, mas eu tô falando no geral, dentro da humanidade. Tipo, por exemplo, Darwin. Einstein. Cara, a gente não sabe como é que era essa galera. Que a gente fala muito sobre a questão de superdotado, o pessoal fala muito de Einstein, né? Porque ele... É porque tem caras que fez feitos históricos que estão até hoje, né, cara? Tem uns autistas também, cara, que tem algum espectro do autismo que dá uma genialidade para algumas áreas. Um exemplo comum é aquele cara que tem até um filme chamado Rayman, o nome do filme. Rayman? Aquilo existiu, né? O cara lá, o Rayman. Ou Forrest Gump. Não, Rayman é Dustin Hoffman com Tom Cruise. E o Rayman, ele tinha uma habilidade incrível de contar. Então ele contava carta. Mas não sabia amarrar o tênis, né? Não sabia amarrar o tênis. Tipo, ele conseguia fazer cálculos matemáticos, ele lia uma página de um livro e lembrava 95% da página. E aí o cara descobriu, disse que essa história é real, né? O cara descobriu e foi pra Las Vegas e usou isso pra limpar um cassino. São aquelas pessoas que eu já vi até. No várias 21, postagens que pessoa que decora a lista telefônica, livros e livros e livros. Isso mesmo. A pessoa tem um grande déficit em outras áreas, né? Agora nós ficamos aí, né, na meiuca e temos que trabalhar a nossa capacidade. Até porque genialidade e ser bem sucedido profissionalmente não tem nada a ver. Não, nada a ver. Inclusive eu sempre tinha um amigo meu que eu chamava ele de gênio, brincava, chamava ele de gênio, todo cara ferrado, não tinha um carro pra andar. Cara, eu sempre digo assim, ó. Pelo contrário, às vezes é muito limitante isso. Eu sempre digo, muito provavelmente o que vai mais longe não necessariamente é quem tem mais inteligência, mas quem tem mais controle emocional. Você disse isso no podcast. Eu acho que o controle emocional prediz Você mais tem distância. Estudo, entendeu? Com pessoas bem-sucedidas, quais eram os pontos Exato. Prediz distância a pessoa. E é meio óbvio, né? Se você é um cara muito inteligente, mas não tem controle emocional, você quebra na primeira... Quebra, sai atropelando tudo. E aí não rola, né? Primeira crítica ou não, você já quebra. Bom, o Messi tem autismo? Quem? Messi. Cara, dizem que ele tem um fala. espectro, né? Eu nunca vi nenhum diagnóstico oficial dele assim, mas ele dizem nem que vai ele abrir tem um um diagnóstico espectro. desse. Isso aí é muito especulativo pra ele. Não abriria. Tem muito disso. Falam muito disso. Fobia. Eu sei que o Elon Musk tem, eu acho, né? Elon Ele Musk abriu. tem. O Elon Musk tem. O Elon Musk abriu que ele tem um espectro autista. Ele falou num programa. Mas depois que ele perdeu os 8 bi dele, né? Não sei, cara. Depois que ele perdeu os 8 bi. Eu assisti esses dias aí a história dele contada, né? Cara, é muito foda. Cara, hoje A história do cara é muito louca. Hoje eu tava lendo um bagulho no meu estudo matinal sobre córtex pré-frontal, duas regiões, a dorsolateral e a ventromedial. O que acontece? Pacientes que têm a ventromedial lesionada ou em menos atividade, eles tendem a ser muito mais utilitaristas. E aí, os pesquisadores sugerem que dentro da distribuição na sociedade é uma curva gaussiana, né? Tem pessoas que muitos estão no mesmo lugar e poucos estão nos extremos. Parece que parece que algumas pessoas têm uma área do cérebro, que é o córtex pré-frontal ventromedial, que é responsável pela entrada emocional ali, de fato hipoativa. E eu diria, isso é só um achismo meu, que essas pessoas provavelmente habitam cargos altos em grandes empresas. Por quê? Porque essa pessoa é muito utilitarista. No sentido assim, se você pergunta para uma pessoa, isso o Antônio Damasio fez, um neurocientista, tem paper publicado. Damasio fudido. Ele pergunta para um cara, o cara lesionou o córtex pré-frontal ventromedial. Você pergunta assim, você prefere matar um familiar seu num jogo, deixar que um familiar seu morra, ou salvar 5 desconhecidos? O cara salva 5 desconhecidos. Porque é uma decisão utilitarista. É melhor salvar 5 vidas do que uma. Ele não tem o componente emocional. É o meu familiar, eu vou salvar. Uau. Ele é utilitário. Frio. Calculista. Cara, esse cara como um executivo é uma joia. Cara, imagina. Tem que demitir 2.000 funcionários. Quem vai fazer? Eu. Você tá no cálculo ali, eu vejo aquilo como algo utilitário, vou demitir. Então é legal, cara, quando você começa a ver essas paradas de neurociência que pode explicar muito a distribuição social, né? É bem bacana. Que louco, mano. É bem massa.